Olá! Deixa eu fazer logo aqui o comentário para fixar na tela. Boa noite, gente. Podem ir entrando. Fixar comentário. Gilvânia, você já está aqui? Deixa eu ver. Tá. Como é que eu chamo aqui a Giovânia? Virei foi a câmera. Pera. Vai dar certo. Aqui. Pronto. Voltei para mim. Deixa eu chamar a Giovânia. Gigi Rocha. Chamando a Giovânia para a gente dar início à nossa live. Esperar mais gente entrar. Deixa a Giovânia conectar. Olá! Deu certo já. Tá me ouvindo? Tecnologia. Vocês estão me ouvindo? Quem já está aqui presente? Tá me ouvindo, Acho que Giovânia? estou ouvindo, alto e claro. Pronto. Vamos esperar só mais uns minutinhos para ver se atrai mais pessoas. Você também atrai mais pessoas. Já conectou agora aí no teu Instagram. Pronto, o público está entrando aí. Pronto. Então, já fixei aqui no comentário o nosso tema, né? Cloroquina, a vida é feita de escolhas. Bem atual. A gente liga toda hora, vê uma notícia a respeito, envolvendo o tema. Então, vamos lá. A ideia de fazer essa live partiu da minha pessoa. Convidei a doutora Gilvânia Rocha, que atua na linha de frente no combate à Covid-19, porque eu achei que seria interessante tratar sobre o tema antes mesmo de ter esse novo protocolo, essa nova orientação do Ministério da Saúde. Ela aceitou. Eu espero que a gente consiga esclarecer alguns pontos sobre esse tema que gera muito conflito, né? O título, ele foi bem sugestivo. Quem acompanhou a saída do... A gente vai começar, né? Você, Giovânia, tá presente primeiro, né? Me apresentar? Bom, gente, eu sou Gilvânia Rocha, como a Andressa falou, eu sou fisioterapeuta formada pela Faculdade de Santo Agostinho, no Piauí. Sou médica formada pela Universidade Federal do Maranhão. Sou especialista em saúde da família, né, medicina da família e comunidade. Estava fazendo a especialização em medicina intensiva, porém, por causa da pandemia, a gente precisou pausar, mas em breve a gente vai terminar com fé em Deus. E eu atuo no Mais Médicos, na cidade aqui de Chapadinha, no interior do Maranhão. E até o fim de semana passada eu estava atuando também na unidade de pronto atendimento, na UPA, né, na emergência. Então, era linha de frente, sou linha de frente de ponta a ponta, como diz a história, né, da atenção básica à internação. E é isso. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Andressa Taíula, sou advogada, eu atuo na área do direito médico e da saúde, e como eu disse, esse tema, além de envolver aspectos técnicos, ele também traz muitos conceitos, muitos aspectos jurídicos que valem muito a pena trazer a conhecimento de todos, tanto quem é da área, quanto para quem não é da área, para ficar por dentro de tudo. Como eu havia falado, a escolha do nosso título, ela não foi por acaso, né? A vida é feita de escolhas foi uma frase que foi dita pelo ministro Nelson Teich,
quando ele deixou a pasta do Ministério da Saúde. Antes de iniciar o tema, eu só queria deixar claro que o nosso objetivo aqui não é politizar. A gente quer apenas trazer aspectos técnicos e jurídicos sobre o tema. Mas a deixa do que ele disse, a vida é feita de escolhas, nos fez optar por essa frase para ser o nosso tema da live, né? Porque muito se especulou que o motivo da saída dele teria sido a divergência sobre o uso ou não do medicamento da cloroquina no tratamento da Covid-19, né? Mas por que esse medicamento gera tanta polêmica? Por que ele traz tanta polêmica assim? Então, desde o início, como eu havia dito, ela vem gerando tantos conflitos, muitos problemas. Afinal de contas, ela pode ou não pode ser usada, ela deve ser usada, quais são os efeitos colaterais que ela traz. E o novo protocolo publicado, que na verdade não é bem um protocolo, está mais para orientação, que foi publicado ontem pelo Ministério da Saúde, ele inicia já de cara, dizendo que é baseado apenas em evidências, né, em estudos robustos, como é a palavra que ele usa. O uso da cloroquina no tratamento da Covid-19 é baseado em estudos robustos, né? Porque não há nenhuma, como é que eu posso dizer, doutora, comprovação científica quanto à eficácia do medicamento. Então, doutora, entra a sua parte, né, nessa questão. Quais são as considerações que devem ser feitas sobre o uso da cloroquina? Você que atua na linha de frente ao combate da Covid-19, o que pensa a respeito desse medicamento? Sobre a sua eficácia, seus efeitos colaterais, enfim, discorra um pouquinho a respeito do uso da cloroquina. Certo, então vamos fazer o seguinte, antes de entrar exatamente no assunto cloroquina, né, que é a menina aí dos olhos de muita gente, eu preciso falar de algumas coisas antes, e eu preciso falar de dois pontos primeiro, né. Primeiro, que a gente tem muito mais dúvidas do que certezas quando se trata dessa doença, né, da Covid-19, é uma doença nova, como já vem sendo falado em todas as mídias, né. Então, a gente tem muito mais dúvidas do que certeza. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu vou tentar falar da maneira mais... acho que meu áudio está cortando aí, né? Não, mas dá para te compreender. Pode continuar. Né? Eu vou tentar falar da maneira mais simples possível, porque eu acho que meu público, o teu público do nosso Instagram não é formado por pessoas técnicas nem da área da saúde, é mais pessoas leigas do que pessoas da área da saúde. Então, eu vou tentar trazer numa linguagem mais simples possível, né? Então, para começar, a gente precisa falar da Covid-19, dessa doença. O que é essa doença? Primeiro nome, né? Covid. Covid é uma sigla, né? CO significa corona, né? O V significa vírus do inglês e o D de disease, né? Que é a sigla do nome doença do coronavírus, né? E é 19 porque começou a ser descrito em 2019, por isso é Covid-19. Mas o nome do vírus é coronavírus, inclusive novo coronavírus, porque já existiu um coronavírus antes, né? E como, para fazer um paralelo, seria como HIV. HIV é o vírus e AIDS é a doença. Então, coronavírus é o vírus e Covid é a doença. Por isso que a gente chama a Covid-19, né? Vocês já devem ter visto em todos os jornais, a gente já viu aí, que ele começou a ser descrito na cidade de Wuhan, na China, no segundo semestre do ano passado, né? E como que é uma doença que é transmitida por gotículas. Então, ao espirrar, ao tossir, ao falar, essas gotículas, né, emanam da gente, então elas saem do nosso organismo e pode contaminar as pessoas próximas, inclusive superfícies também, né? Por isso, tanta recomendação do distanciamento, também a recomendação das etiquetas sanitárias, seria o uso, né, das máscaras, também foi outra polêmica aí.
Então, ela é transmitida por gotículas, né? Como a gente falou agora há pouco. E também a doença... Então tá, uma vez que a gotícula entra ou entra em contato o vírus com um indivíduo, ele vai precisar se reproduzir. Então, para se reproduzir, ele precisa entrar na célula do nosso corpo, em algumas células do nosso corpo, né? Existe na superfície das nossas células um mecanismo chamado receptor, que é como se fosse uma fechadura, né? E na superfície do vírus existe um outro mecanismo que é como se fosse chave, né? Então, esse vírus, com essa chave, encontra o receptor, ou seja, a fechadura, e ali ele consegue abrir a célula, vamos dizer assim, e entrar dentro da célula. A partir do momento que ele entra dentro da célula, ele começa a se reproduzir e se reproduz loucamente, né? Então, aí a pessoa está infectada. O vírus conseguiu entrar dentro das células do corpo dela, ele pode ir para qualquer célula de qualquer parte do organismo. É a partir daí que a pessoa pode desenvolver ou não a Covid-19, né? A gente sabe hoje que tem algumas fases clínicas da doença. A gente tem a fase assintomática, que a pessoa pode começar e permanecer nessa fase assintomática. A gente tem a fase leve, a moderada e a grave. Nem todo mundo vai passar por todas essas fases, né? A grande maioria, na verdade, cerca de 80%, 90% das pessoas infectadas, elas vão permanecer no assintomático ou na fase leve, que ela desenvolve alguns poucos sintomas e dali adiante o organismo consegue resolver e não vai ter mais nenhuma complicação. Então, a gente tem essa informação, são diferentes fases clínicas da doença, né? Só que a gente tem aquela porcentagemzinha de 15% a 20% de pessoas que vão entrar nas fases mais complicadas, moderada e grave. E aí é que está o problema, né? Porque a gente precisa de um tratamento para essas pessoas na fase moderada e grave, né? E aí as pessoas que entram na fase moderada e grave, elas vão precisar de um suporte maior. Aí entrou a questão do tratamento com a cloroquina. Agora a gente vai entrar finalmente no tema que é da questão. A cloroquina, que na verdade são dois tipos de medicamento, a gente tem a hidroxicloroquina e o disfosfato de cloroquina. São dois tipos de medicamento. A hidroxicloroquina é como se fosse uma versão atualizada, né, um upgrade da cloroquina simples, né? Essa hidroxicloroquina, ela tem menos efeitos colaterais e é menos tóxica. Ela é um pouco mais segura do que a cloroquina comum, né? Esse medicamento ele foi usado durante muito tempo para o tratamento da malária, né? Então, uma doença que é transmitida por um plasmódio, né? Que é um parasita. Só que hoje em dia nem se usa mais tanto ela porque já, como se posso dizer, criou uma certa resistência ao medicamento, né? De tanto usar. Ou o plasmódio, o parasita, conseguiu se adaptar e conseguiu ficar numa forma mais resistente, uma coisa nesse sentido. Então, eles começaram no exterior a utilizar a cloroquina na tentativa de resolver o problema da Covid, né? Já que é uma pandemia que a gente precisa desesperadamente de uma solução. Mas, qual foi o objetivo deles de usar a cloroquina? Na verdade, existe uma descrição de pesquisas em laboratório, in vitro, em que a cloroquina conseguiria, de certa forma, impedir essa entrada do vírus na célula, como eu expliquei agora há pouco. Seria esse o mecanismo que a cloroquina seria útil no tratamento. Para inibir, vamos dizer assim, o desenvolvimento mecanismo imunológico, mas a gente não vai entrar nessa parte, vamos ficar só nessa informação para ver se a gente consegue seguir, né? Então, teoricamente, in vitro, né, a cloroquina conseguiria impedir a entrada da maior parte dos vírus dentro das nossas células e assim impediria que a doença progredisse, né? Ele já foi utilizado também no tratamento, tentado utilizar no tratamento da dengue, da zika, de outras doenças, mas não teve... Foi muito aceita na época, doutora, quando começou a se ministrar ela no tratamento da zika, né? Até mulheres grávidas poderiam usar a gente conseguiu um bom resultado, como eu estava te dizendo, a gente conseguiu um bom resultado in vitro, né? Mas é muita diferença entre pesquisas in vitro no laboratório e quando a gente passa a fazer isso no organismo humano.
Muitas Seriam medicações. os testes clínicos, é isso? Medicações que são maravilhosas in vitro, quando a gente testa, passaram a ser testadas em humanos, elas não conseguiram ter essa mesma eficácia. E foi o caso da cloroquina, tanto para o SARS-CoV-1, que é o coronavírus 1, que apareceu, que também foi tentado testar in vitro e que não deu bom resultado, como para a dengue e para a zika. O que se mostrou mais promissor foi justamente para a zika. Mas esse medicamento chegou a ser testado na fase clínica em humanos. Ela parou na fase do in vitro, do laboratório, por algumas questões. Então, assim, já expliquei, né, como seria o mecanismo da hidroxicloroquina e que existe essas diferenças, né? Aí muitas pessoas questionam, o medicamento já é usado há bastante tempo com uma certa segurança, né? Tanto para a malária. Quero até trazer um questionamento, porque já existia um protocolo, né, que vinha sendo praticado pelo Ministério da Saúde. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina, ele emitiu um parecer onde ele autorizava o uso do medicamento, só que em casos mais graves, né? Você está dizendo aí que nos testes in vitro, esse medicamento ele funciona para inibir a entrada do vírus na célula, se eu pude entender bem. Exato. E essa nova orientação, né, publicada pelo Ministério da Saúde, ela trouxe justamente isso, essa inovação, em permitir que o medicamento possa ser usado precocemente, no início da doença. Então, ouvindo essa sua explicação técnica, né? Vamos dizer assim, eu sei que a gente está falando dos testes in vitro, mas ouvindo essa explicação técnica e pegando a orientação do Ministério da Saúde, não daria assim para... O que você tem a me dizer sobre esse questionamento? Então vamos lá, né? O Ministério da Saúde trouxe essa orientação, que é uma publicação de 14 páginas, sendo que 7 delas é que realmente é de orientação, 7 são de referências. São umas 700 referências, inclusive eu tenho uma crítica a essa publicação, porque tem muitas referências antigas, né? E sendo que a gente tem um monte de publicações bem recentes da semana passada para cá. O Ministério meio que autorizou, no começo, né, ele autorizou. Só que se você pegar o texto do Ministério, é um texto muito engraçado, porque ele diz assim, ele autoriza, mas não recomenda, né? Então, assim, como é que você... Ele só permite, né? Que não recomenda. Quer dizer, você pode usar, mas a gente não recomenda, né? Então, assim, nesse protocolo atual, seria a utilização nessas fases, como eu te falei, né? Que existem as fases, né? Seria a utilização dele nas fases mais iniciais da doença, uma vez que as pesquisas iniciaram a utilização da medicação, já nas fases mais graves, né? Nas fases em que o paciente já estava internados em enfermarias ou até mesmo nas UTIs, né? E aí, agora, a questão é o seguinte, foi publicado, porque houve algumas orientações em alguns grupos pequenos de pesquisa, não necessariamente pesquisa, mas utilizando mesmo no dia a dia, no serviço, como observação de especialistas, que poderia ser útil nas fases iniciais. Quando a gente trabalha na ciência, na medicina, na saúde, baseado na ciência, né? Baseado em evidências. Então, a gente tem algumas evidências super recentes, por exemplo, nos artigos que foram publicados semana passada. A gente tem um artigo que foi publicado agora, dia 14, num jornal do Reino Unido, numa revista científica do Reino Unido, em que ele trata justamente disso. Pegou uma grande quantidade de pacientes, cerca de 200 e poucos pacientes, né? Porque o artigo original que falava que era benéfico foi um artigo francês em que só estudou 14 pacientes, né? É muito difícil você extrapolar de 14 pacientes para milhões e milhões de pessoas do mundo inteiro. Esse artigo já tem um pouquinho mais de pessoas, já foram 200 e poucos pacientes, né? E ele conseguiu mostrar, na verdade, o contrário, que não há benefício na utilização dessa medicação em nenhuma das fases, nem nas fases iniciais, nem nas fases mais avançadas da doença. Inclusive, existem alguns países da Europa, na verdade, a Suécia, já baniu, né? Já não utiliza mais a cloroquina para o tratamento da Covid-19.
Então, assim, a gente está num dilema muito grande hoje, a gente profissional, porque foi publicado na mídia, na grande mídia. Então, as pessoas leigas, elas estão alucinadas querendo uma medicação. Quem não quer, né? Todos nós tivéssemos Há um remédio. desespero, tanto da população quanto dos Dentro da gestores, né? Em busca de médica, dos uma gestores, resposta. todo mundo quer uma resposta, né? E o quanto antes melhor, porque o negócio está ampliando a quantidade de pacientes aí necessitando. Infelizmente, cientificamente falando, a gente não tem essa resposta. A cloroquina ou a hidroxicloroquina não se mostrou eficiente para resolver a questão, né? Cientificamente falando. Por quê? Porque os estudos que a gente tem são muito poucos, como a gente falou agora há pouco. Tivemos um primeiro estudo que falou que era benéfico, só com 14 pacientes. Agora a gente teve um outro estudo com 200 e poucos pacientes em que não mostra grande evidência de melhora. A gente precisaria de muito mais estudos, com muito mais pacientes, analisar ao longo do tempo, para saber se realmente é útil ou não. Ah, mas o medicamento é útil, ele já era usado em outras doenças, como na malária. Sim, mas ele era usado num mecanismo que já era conhecido, que é a malária. A gente já conhece totalmente como é que é o ciclo do plasmódio, então a gente sabe. É diferente de um vírus que é novo e que causa muita mutação o tempo todo e que a gente não sabe ainda toda a reação dele no organismo, né? Então, não é a mesma coisa. Quando a gente tem um medicamento que já é liberado e licenciado para uma determinada doença, não é a mesma coisa para uma doença nova. Né? Não é a mesma coisa. Por exemplo, a gente não pode usar de um medicamento comum que todo mundo conhece. A gente não pode usar a dipirona, que é para dor, né? Dor de um modo geral, sei lá, para infecção de urina. Não dá, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, né? Então, assim, o que a gente tem hoje, palpável, que o suporte intensivo é o que, por enquanto, a gente tem de mais evidente, né? O paciente, independente da fase que ele esteja, ele precisa, primeiro, evitar o contágio, seria o mais importante, evitar o contágio. E, uma vez contaminado, tem que se avaliar em que fase esse paciente está, né? Se está na fase leve, moderada, grave. Se ele evolui para moderada grave, ele precisa ter um suporte hospitalar para ser atendido às necessidades dele. Agora, eu posso negar que a cloroquina vai resolver em algum momento? Eu não posso negar, justamente pela falta de estudos, ou negando ou comprovando. O que a gente tem de mais recente na semana passada foram esses estudos com uma quantidade maior de pacientes em que justamente nega. Né? Negar, quer dizer que não existe uma boa eficácia, que não tem resolutividade, já é um resultado em que nos indica não usar, né? Então, tanto é que por isso as sociedades do Brasil, né, e do exterior, se posicionaram contra a utilização dessa medicação nas fases iniciais ou em qualquer outra fase da doença, justamente pela falta de evidência. Agora é complicado, é muito complicado, eu digo como profissional que está atuando na ponta, né? De frente com os pacientes. Sim. Você chegar para um paciente e ele está ali com alguns sintomas, ele já viu na televisão falando que existe um medicamento. E aí eu chegar para ele e dizer, não, esse remédio não tem evidência científica para usar. E ele quer muito usar um remédio, alguma coisa, né? Ele quer algo que resolva a questão dele. Então, ainda mais com uma recomendação do Ministério da Saúde de ser usado. É muito difícil a gente chegar para o paciente e dizer que não vou passar, não vou prescrever esse medicamento que não tem nenhuma eficácia. Agora... Então, a gente já sabe que é um medicamento que ele tem... Eu te interrompi, né, Giovânia? Pode falar. Você ia concluir? Pode concluir. Não, aí a questão era essa. Como as pessoas leigas, no modo geral, não têm esse contato próximo com pesquisa, com ciência, eles não entendem, basicamente, os passos a passos que a gente precisa seguir para poder passar uma medicação com segurança para cada indivíduo, né? Era isso. Aí, eu acho que eu vou aproveitar esse teu gancho e fazer uma consideração jurídica em cima dele, né? Você falou que é muito difícil
tentar explicar para o paciente que esse tratamento ele é baseado em evidências, né? Ele não tem eficácia, ele não tem comprovação científica, ele não tem respaldo científico nenhum, são só estudos, né? Porque a gente pode até considerar essa... fazer uma correção. Na verdade, não são, vou te fazer uma correção, não são estudos propriamente ditos. São opiniões de especialistas, né? São especialistas que têm usado e têm dito que têm conseguido alguma coisa, né? Não são estudos propriamente ditos, só é mais a opinião de alguns especialistas. Certo. Pois então, vamos lá. Aí fica muito difícil explicar que é tudo baseado em opiniões, né? Embora de especialistas, mas são só opiniões, nada comprovado cientificamente, a eficácia e pronto. Aí entra a questão. Nessa orientação que nós tivemos ontem, fica bem claro que a prescrição do tratamento vai ficar por conta do profissional médico, né? Por conta do profissional médico. Agora, para explicar para o paciente, vai entrar em conflito, né? Aquela questão da autonomia do médico e a autonomia do paciente em escolher qual a melhor terapia que ele pode receber. É um tema que traz conflitos por todos os lados. Por quê? Agora, explica para mim, como paciente, eu que você fez a anamnese, eu passei por fiz todos lá, todo o protocolo que tem que ser feito antes de fazer alguma medicação. A avaliação, pronto, obrigada pela palavra. Passei por toda a avaliação, vi que eu não tenho nenhum problema, nenhuma contraindicação para receber esse tratamento. Mas você, como profissional da saúde, por estar sabendo que o uso desse medicamento é todo baseado em evidências, pode se negaria a usar esse medicamento. Eu, como paciente, exigindo isso. Na verdade, Andressa, é o que mais a gente vê no consultório, né? É o paciente exigindo o uso da medicação. Ele já viu, ele já leu, ele já pesquisou no Google ou em alguma outra fonte, ele sabe que existe a tal da hidroxicloroquina e ele quer tomar a hidroxicloroquina. Então, ele já chega para a gente, basicamente, se prescrevendo o remédio, né? Só para a gente carimbar. Então, assim, vamos supor que... Os efeitos colaterais também, Giovânia? Eu não cheguei a comentar, né? Os efeitos colaterais dessa medicação. Então, assim, a gente tem que ver que todo remédio possui efeitos colaterais. Existem os efeitos colaterais e as reações adversas da medicação, né? Os efeitos colaterais são aqueles que a gente já conhece, já são conhecidos. As reações adversas dependem do encontro da medicação com cada organismo de cada indivíduo, né? A hidroxicloroquina com a cloroquina tem um monte de reações adversas, um monte de efeitos colaterais. Os principais que a gente tem falado muito, né, são as alterações cardíacas, a insuficiência renal, né, a alteração renal, e a insuficiência hepática, que é a alteração do funcionamento do fígado, né, são as principais. Mas, além disso, a gente tem as contraindicações. Alguns pacientes que tomam determinadas medicações não podem usar a hidroxicloroquina, né? Não pode, por exemplo, quem usa digoxina, que é um medicamento para o coração, né? Não pode usar. Então, antes de prescrever essa medicação, é preciso fazer todo o histórico clínico do paciente, saber se ele já teve infarto, se ele já teve problema cardíaco, se ele já precisou fazer diálise alguma vez. Então, assim, tem muitas questões que precisam ser avaliadas antes, né? Se é um paciente idoso, de 60 anos, né? 60 anos ou mais, tudo tem implicação. Então, e tem ainda outra coisa, a interação medicamentosa. Geralmente, esses pacientes idosos usam muitos remédios. A gente precisa ponderar se essa medicação vai ter interação com a hidroxicloroquina. Então, não é um negócio simples, é um negócio muito complicado. Então, assim, não é simplesmente chegou e vou tomar. Tem um protocolo a seguir de avaliação. A gente precisa fazer alguns exames, solicitar alguns exames do paciente, analisar esses exames, né? E
Depois disso, supondo que o paciente passou por todas essas etapas e ele conseguiu ali o aval, posso usar, a gente vai ter que ver o critério. Se for eu, por exemplo, que não concordo muito, porque eu acredito nas pesquisas científicas, nas evidências científicas, eu posso dizer para o paciente, ó, infelizmente, eu não acredito nessa medicação, não por questão de fé, mas porque não tem estudos suficientemente robustos e científicos com evidência suficiente que possa servir. Na verdade, a gente tem muito mais evidência de que ele atrapalha do que ajuda. Aí o paciente, mesmo assim, ele é leigo, ele quer, ele não confiou na minha palavra, não acreditou na minha palavra, então eu posso muito bem dizer para ele o seguinte, da mesma maneira que eu tenho a autonomia de não prescrever a medicação, que eu não tenho base para prescrever, ele também tem a autonomia de procurar um outro profissional, uma segunda opinião. Então, a partir daí, deste momento, ele pode buscar um outro profissional, quem sabe esse outro profissional tem uma visão diferente da minha, uma experiência diferente da minha, e ele possa prescrever para ele esse medicamento. A gente pôde observar também, ainda dentro dessas orientações publicadas ontem, que um dos requisitos, vamos dizer assim, o requisito para receber esse tratamento seria o paciente assinar o termo, né, de consentimento livre e esclarecido, no qual lá ele afirma que recebeu todas as informações necessárias a respeito do tratamento, da não eficácia, que é baseado... Eu vou usar novamente a palavra estudos, porque, apesar de você ter me corrigido, mas eu vou usar porque foi como eles usaram nas orientações. Apesar de ser um tratamento baseado somente em estudos, apresenta todos os riscos colaterais. Então, o Ministério da Saúde, ele publicou essa nova orientação, ninguém assinou, não existe um responsável por essas orientações, e ao mesmo tempo que ele deixa o médico livre para decidir qual conduta tomar, qual tratamento prescrever, ele joga toda a responsabilidade para cima do paciente. Então, eu, como paciente, vou assumir toda essa responsabilidade, estou aqui assinando por minha conta, doutora, pode me medicar, estou aqui assinando esse termo, e o paciente assina e garante que vai receber o tratamento e assume as consequências. O que você tem a dizer a respeito do documento, do termo de consentimento livre esclarecido? Ele, de certa forma, busca isentar o médico da responsabilidade do efeito... Vamos ser radical. Busca isentar o médico do efeito morte do tratamento? Você acha, Giovana, que nesse caso ele está isentando o médico dessa responsabilidade, caso ele queira aplicar o tratamento? Bom, na verdade, assim, o termo de consentimento livre esclarecido, né, ele é um instrumento que já existe há bastante tempo. Ele é um instrumento utilizado em pesquisa científica. Toda vez que você for realizar uma pesquisa científica, os participantes precisam assinar um termo de consentimento livre esclarecido. E toda pesquisa, por sua vez, precisa ser submetida a um comitê de ética. Né? O comitê de ética avalia e determina se aquela pesquisa é viável ou não. Aí, assim, quando começou a usar a cloroquina, a hidroxicloroquina, no contexto da Covid-19, não só no Brasil, mas no exterior, ele começou como um medicamento experimental, né? Ele ainda está numa fase de experimentação. Então, quando ele iniciou nos grandes centros, foi através de pesquisa. Os grandes centros elaboraram pesquisa para poder aplicar esse medicamento como medicamento experimental, e todas as pessoas que passariam a receber esses medicamentos precisavam assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, esse instrumento era utilizado dentro da pesquisa clínica, da utilização da medicação. Não só a hidroxicloroquina, mas vários outros medicamentos que foram tentados ali no começo, também as pessoas precisavam assinar esse termo de consentimento. Agora, sim, como ele passou a ser uma determinação, uma orientação nacional pelo Ministério da Saúde,
esse termo foi absorvido por essa determinação, por essa orientação, para que as pessoas pudessem assinar. Eu, particularmente, como uma pessoa, modesta parte, que já tem feito pesquisa científica antes, né? Estou um pouco parada nessa fase de pesquisa, mas tenho feito, não entendi muito bem, né? Por que colocar um termo de consentimento para a população assinar, se não faz parte de uma mega pesquisa em que vai se depois utilizar esses dados para chegar a alguma conclusão no final da utilização de tudo isso. Então, me faz pensar realmente nisso que você falou, que seria como se fosse para isentar o médico de possíveis, não sei, sanções depois da utilização, depois que passasse a pandemia. Eu não sei te dizer, talvez você fosse melhor para me explicar, se teria algum valor legal utilizar esse termo de consentimento num eventual processo que fosse colocado depois, né? Eu não saberia te dizer, né? Eu fiquei me perguntando a respeito, tomando como base o exemplo de um caso que nós tivemos aqui no nosso estado, que não sei se algumas pessoas que estão aqui presentes chegaram a receber no WhatsApp, de que teve um paciente, infelizmente ele veio a óbito, no qual ele enviou um áudio para sua esposa pedindo encarecidamente para que se usasse o medicamento, para que ele fizesse o uso da hidrox ou da cloroquina, né? E aí ele foi negado isso. Aí te pergunto, na verdade não te pergunto, me pergunto, se já existisse essa orientação com relação ao paciente se responsabilizar e fosse levado em consideração a autonomia do paciente. Entra aquela questão, será se o médico que negou prestar aquele paciente o tratamento, a fornecer aquele tratamento para aquele paciente, será se ele não pode vir a ser responsabilizado de alguma forma? Vamos dizer assim, teoria da perda de uma chance, se ele tivesse se tratado, poderia estar certo, porque querendo ou não, existem outras pessoas que relatam que atingiram, conseguiram a cura da doença por conta disso. Aí você pega o Código de Ética Médica, eu até salvei aqui os 2 incisos que me chamaram muita atenção. Aí eu corri para o Código de Ética Médica e lá ele diz que nenhum médico ele pode ser obrigado a praticar ou executar tratamento, salvo se em benefício do paciente ou se o paciente quiser, né? É uma questão muito conflitante. Também tem outro inciso que diz que nenhum médico será responsabilizado por procedimentos ou diagnósticos terapêuticos, desde que cientificamente reconhecidos. Aí entra a questão, não está reconhecido. Como é que ele pode ser responsabilizado por algo que não é cientificamente reconhecido? Eu acho que a resposta para essas perguntas, juridicamente, a gente não tem como dar agora. É algo que vai depender do desenrolar da questão, do andar da carruagem, mas gera assim, muitas perguntas, muitas discussões, ainda mais com um dia de publicação para a gente estudar tudo, colocar todos os pingos nos is. Aí entra naquela parte que a gente falou, que eu falei no começo, né? A gente tem muito mais dúvidas do que certezas para o tratamento da Covid e inclui também os aspectos jurídicos, né? Agora, uma coisa que você estava falando e eu me lembrei nesse instante é que existe também uma outra questão, os protocolos de instituição, né? Cada instituição, cada hospital, ele pode elaborar os seus próprios protocolos, né? Baseados nos estudos e na compreensão dos profissionais que atuam nessa instituição. Então, pensando nesse caso desse paciente do Piauí que exigia, que queria, que pedia, que implorava pela cloroquina, que infelizmente não foi administrada e infelizmente ele foi a óbito, se a instituição tiver ou tivesse
um protocolo próprio, eles poderiam, no caso de um processo, eu acredito que eles poderiam utilizar como defesa, né? Porque eles poderiam argumentar justamente isso. A nossa instituição não utiliza a cloroquina como protocolo. Daí a importância de que cada instituição tenha os seus próprios protocolos para utilizar como argumentação jurídica e científica. Agora, aí entra mais outro problema. A orientação do Ministério da Saúde é para que a gente utilize nas fases iniciais. Nas fases iniciais, quer dizer no médico da ponta, quer dizer no paciente que não está internado, no paciente que vai lá naquele postinho do bairro. Longe do ambiente hospitalar, né? Então, o postinho do bairro, muitas vezes, não tem o protocolo, e nem vai ter o protocolo. O protocolo é de instituições, né? É de hospital, é de grandes centros, essas coisas assim. Aí a gente fica refém do que nos orienta a Secretaria de Saúde do município, né? Então, se a Secretaria de Saúde adotar algumas medidas e alguns protocolos específicos, nós da ponta, médicos da ponta, lá do postinho, a gente deve seguir as orientações da Secretaria de Saúde, né? Aí é outra questão, porque, por exemplo, se a Secretaria de Saúde adota as orientações do Ministério da Saúde, o que não é incorreto, até porque o Ministério da Saúde é para orientar mesmo, né? E aí a gente, como médico da ponta, não concorda com essas orientações, a gente fica no grande dilema de ir contra o que nos orienta os nossos patrões, né? Que seriam os secretários municipais de saúde. Então, ainda tem essas outras questões aí que ficam travando o nosso dia a dia como profissional. É verdade. Eu recebi algumas perguntas, Giovânia. Eu abri uma caixinha de perguntas e me fizeram algumas. Deixa eu fazer aqui para você. Que é justamente sobre isso. Ó. Uma das perguntas foi: se eu quiser tomar o medicamento, o médico pode se recusar a prescrever a medicação? O médico pode ser contra? Aí eu acho que a gente já até respondeu essa pergunta. Já respondeu, né? Ele tem autonomia de não prescrever, assim como o paciente tem autonomia de buscar uma segunda opinião de um outro profissional, né? Mas o médico tem o dever de informar que existe essa orientação, esse protocolo, tudo. Sim. E fica a critério do paciente. Aí eu lembrei de uma outra coisa sobre o termo de consentimento, né? Meu celular está virando. A questão do termo de consentimento que a gente comentou agora há pouco, né? Se a gente vai explicar para o paciente sobre todos os efeitos colaterais, todas as vantagens e desvantagens, possíveis vantagens que a gente não tem muito embasamento e as desvantagens que tem, a gente entra naquela outra questão. Né? O grande público da gente é leigo, ele não conhece esses termos, não conhece essas palavras, e aí a gente vai tentar traduzir para o leigo. Então, se eu sou um profissional que tenho a ideologia de acreditar na cloroquina, é muito mais provável que eu vou tentar traduzir esse termo de consentimento baseando no que eu acredito, né? E se eu sou contra também, do mesmo jeito, eu vou tentar traduzir esse termo para o paciente. É difícil ser isento, né? É muito complicado então, ser isento. Você acha que pode ter uma condução médica aí pode ter opinião dele, a favor contra, da hora que ele for orientar o paciente, que ele for tentar traduzir o termo de consentimento. E ainda existe uma pressão muito grande das instituições hoje, depois da publicação das orientações do Ministério da Saúde, para que a gente utilize, né? A pressão é muito grande para que a gente utilize o medicamento. Então, por mais que a gente oriente o paciente, se ele já ouviu falar que existe um medicamento que é bom, ele vai querer usar o medicamento que diz que é bom, entendeu? Então, é muito complicado a gente explicar para ele. Era aquela coisa que a gente estava falando mais cedo. É muito complicado explicar para ele que não existe evidência. E aí, virou no Brasil mais uma questão política, né? Porque foi a política que impôs que a gente colocasse a hidroxicloroquina. Mas eu gostaria muito que existisse um medicamento que a gente pudesse prescrever para o paciente que desse resultado, né? Então, com relação ao termo, só para complementar, ele, como você disse, ele tem que ser numa linguagem clara, específica, né? Tem que ser simples, né? Se tiver algum termo técnico,
logo em seguida você tem que explicar o termo que foi apresentado como modelo pelo Ministério da Saúde. Lá ele traz que o uso da cloroquina ele inibe a produção de glóbulos brancos. O que é glóbulos brancos? Eu não sei o que é glóbulos brancos. Pois é, aí a gente precisa... Então, deveria ter uma explicação, né? Termos claros para que todos entendam que realmente eu não tinha prestado atenção nesse ponto que você falou, na condução do médico ao paciente, pela escolha do uso ou não do paciente. Aquele pode falar só dos lados positivos que ele apresenta no termo, apesar dele ser obrigado a prestar todas as informações a respeito dos efeitos colaterais, dos danos, dos riscos, mas que a gente sabe que o termo de consentimento livre e esclarecido, ele segue um padrão. Então, apesar desse padrão, realmente as palavras, o modo que você vai trabalhar, ele pode interferir no convencimento do paciente. Também tem que se levar em conta o momento que esse termo vai ser usado. Porque também, da mesma forma que a gente vê médicos que se posicionam contra o uso do medicamento, existem aqueles médicos que são a favor do medicamento. Então, qual é o momento que eu devo apresentar esse termo para o meu paciente? É na hora que eu vou estar lá, e se for um paciente grave, é na hora que ele estiver lá sendo entubado? Qual é o momento? Como esse protocolo ele prevê que seja no início, falando não protocolo, como essa orientação prevê que seja no início, o momento de assinar, de comentar, de falar sobre esse termo é logo após a consulta, logo após saber tudo sobre o paciente, né, do paciente prestar todas as informações para o médico, e só a partir de então ele vai poder, depois que ele ouvir todas as informações, os efeitos colaterais, dos riscos e tudo, só a partir de então ele vai poder assinar esse termo, e aí sim esse termo vai ter algum valor jurídico, né, tanto para o médico ou para a instituição em que aquele médico está vinculado, porque não adianta só assinar o termo de consentimento, o médico tem que prestar as informações antes, não é só jogar o papel para ele assinar e pronto. Não, o médico ele precisa prestar todas as informações a respeito do procedimento, do tratamento, ou seja qual for a conduta que vai ser realizada. Quer fazer algum posicionamento, Giovanni, a respeito? Em relação à experiência que eu tive, né, estou tendo durante esses últimos meses, essas últimas semanas, né? A gente observa que a população, a gente sabe, né? A população do Brasil ela é muito carente de educação. Então, a gente tem, por vezes, pacientes que, inclusive, são analfabetos. Então, é muito mais difícil você orientar quanto a isso. Quando a gente pega um paciente num momento mais fragilizado, em que ele precisa de internação, às vezes esse paciente nem vai ter condições de ouvir um termo de consentimento. A gente precisa buscar o acompanhante, o parente, a pessoa que é responsável por aquele paciente. Sim. E é um momento, muitas vezes, de muita tensão, que as emoções estão muito à flor da pele. Então, quando você tenta explicar o termo, o parente ou o acompanhante já está tão naquele nervoso que ele nem quer ouvir o termo. Ele diz assim, eu faço qualquer coisa para salvar o meu... Realidade. Então, acaba que o dia a dia, a prática mesmo, acaba não deixando que a gente use o termo da forma como ele foi concebido para ser usado, né? E a gente vai usar no início, nas fases iniciais da doença, fica mais facilitado um pouco essa comunicação, de explicar o termo, né? E aí, agora a gente entra naquelas coisas que a gente vem falando durante toda essa nossa conversa, né? Se não existe recomendação por nenhuma sociedade do Brasil e fora internacional para a utilização dessa medicação nas fases iniciais, ou seja, em qualquer fase, como que a gente vai começar a prescrever em larga escala esse medicamento, né? É muito complicado. Inclusive,
assim, o medicamento prevê que a gente faça toda aquela historinha, como a gente conversou mais cedo, né, sobre a situação clínica prévia do paciente, e prevê que a gente faça alguns exames, como, por exemplo, precisaríamos fazer uma tomografia de tórax, no caso, para avaliação do paciente, e precisaríamos fazer eletrocardiograma. E não só um eletrocardiograma, mas o eletrocardiograma seriado para acompanhar os dias de uso da medicação. Aí você imagina a situação do Brasil, né, em que nós temos um SUS, em que nós temos pessoas muito carentes, e que muitas vezes nas cidades pequenas nem existe a possibilidade de fazer uma tomografia, muitas vezes não tem nem mesmo o aparelho do eletrocardiograma. Né? Nas cidades menores do interior do Brasil, é assim que funciona. A gente não tem, a gente simplesmente não tem. Então, como que eu vou começar a prescrever uma medicação em que eu não consigo nem partir dos exames iniciais que eu preciso fazer? Não existe a garantia desse paciente dentro da rede SUS conseguir realizar esses exames e realizar no tempo certo, né? Existe o tempo certo de fazer os exames. Aí, olha como é que é o quadro que está se desenhando nesse momento. A gente tem uma orientação do Ministério da Saúde, que é o órgão federal, que manda para todos os outros órgãos. A gente tem as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais de saúde adquirindo essa medicação, uma vez que é uma orientação do Ministério, né, do órgão federal. E a gente tem nós, médicos, lá na ponta, que precisa de outros recursos além desses para poder prescrever com segurança uma medicação. E olha que mais difícil ainda, uma medicação que não tem uma comprovação científica que nos garanta segurança. E a gente tem muito mais medo de efeitos colaterais do que de efeitos benéficos para essa doença. Então, a gente está numa situação muito complicada hoje, muito complicada mesmo, para poder trabalhar com essas orientações e com esses pacientes, né? Então, se não houver uma parceria, né, porque, Andressa, essa doença, infelizmente, ela apareceu e atrapalhou, não atrapalhou, mas evidenciou ainda mais todas as deficiências que a gente tem dentro do sistema de saúde, tanto no sistema público quanto no sistema privado. E a gente fica nessa entre a... Alguém fez alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. A Ana Carolina perguntou quando que eu acho que o Brasil, o pico vai começar a baixar. Quando que o pico vai começar a baixar no Brasil? Ana Carolina, aí seria uma outra live, porque é mais 1 milhão de outras informações para a gente falar sobre isso. Justamente. Mas é o que eu posso... tempo já está esgotando. Já o Instagram vai encerrar nossa live. Mas o que eu posso dizer é assim, para poder se calcular o fim de um pico de uma doença, epidemiologicamente falando, a gente precisaria de dados confiáveis, a gente precisaria saber, pelo menos o mais próximo da realidade, a quantidade de contaminados, a quantidade de pacientes, a velocidade com que há contaminação, né, dentro de cada dia, dentro dos meses, desde que iniciou a pandemia, para poder calcular o famoso R, que a gente pode falar depois em uma outra live, para poder a gente ter uma ideia de quando que vai baixar o pico. Como no Brasil existe muita subnotificação, a gente não tem como calcular, não tem como a gente saber. E aí não tem como a gente prever... o controle, né? Não, é muito complicado passar uma informação precisa. Na verdade, não é nem no achismo, é no chute, né? Você tentar chutar e acertar, né? E aí a gente não tem como saber quando que vai baixar, quando a gente vai realmente atingir o pico, porque, na minha opinião, a gente ainda nem atingiu esse pico, tá? É longe de atingir esse pico, e quando que vai começar a baixar para a gente poder começar a planejar a reabertura, né, para a vida normal. Então, não tem como a gente calcular isso se a gente não tem dados, se a gente tem tanta subnotificação, não tem como. É um achismo, é só no achismo, eu acho que, né, vai ser tal mês. Enquanto a segurança jurídica, que esse tema envolve, a única coisa que pode ser feita é esperar, né?
esperar o desenrolar da situação. Se o médico é a favor da prescrição, ele tem que procurar se resguardar e se apegar, porque a gente sabe que existem os que são contra e os que são a favor, né? A gente não pode também, não estamos aqui para julgar, mas se ele vai prescrever, se aquele paciente quer receber aquele tratamento, deve-se prestar atenção com todo cuidado ao documento que é exigido, que é o termo de livre consentimento esclarecido, que é para o médico, de certa forma, tentar se resguardar, né, juridicamente, de eventuais responsabilidades que ele possa vir a sofrer, né? E o paciente também ele deve ter consciência de todos os efeitos e os benefícios que os malefícios são maiores do que os benefícios, né? Porque os benefícios não são comprovados, eles são evidências. Então, o paciente também ele tem que procurar se respaldar, não só os médicos, mas também os pacientes, a população em geral, porque a gente está lidando com algo que é indisponível, né? No direito à vida, ela é indisponível. Eu não posso dispor da minha vida como eu bem entender. Então, é isso. Tem que ter muito respaldo de todos os lados, tanto da parte técnica, da parte jurídica, quanto da sociedade em geral. Doutora? Então, só para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, que a gente não tem um medicamento, no momento, até o presente momento, que seja realmente reconhecido como benéfico para o tratamento da Covid-19. O que nos poderia ajudar muito seria uma vacina, mas o processo de elaboração de vacina é um processo longo, demorado, tão cedo a gente não vai ter a vacina. Então, a gente tem as outras medidas que muitas pessoas não acreditaram e ainda não acreditam, que são as medidas de isolamento, de distanciamento social, né? Porque, como eu coloquei em algumas publicações no meu Instagram há poucos dias, sobre como que é o paciente em uma UTI, como é difícil, né? Então, o que é melhor? É não pegar. Então, o melhor é sempre melhor a gente prevenir do que remediar, né? Então, a gente não pode dispensar as medidas de isolamento social, as medidas de etiqueta sanitária, não dá para a gente dispensar essas medidas tão cedo, né? Uma pergunta aqui. Porque existe... Porque dentro da própria... É o do Pedro? A pergunta do Pedro? Pedro, porque dentro da própria classe médica existem diferentes opiniões sobre o uso, os que provam e os que não aprovam. Na verdade, eu acredito que é mais uma questão de leitura mesmo, né? A gente que está acostumado a buscar informação científica, procurar nas fontes confiáveis, a gente vê os estudos que não mostram evidência. Então, as pessoas que não estão lendo... 2 minutos, Giovânia. Tá, então, para responder brevemente, falta leitura, né? Na verdade, falta leitura por parte, inclusive, dos meus colegas, né? Então, precisa ler mais, precisa estudar mais para ver o que temos de real evidência e o que não é evidente. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês que ficaram conosco até o fim. Espero que, de alguma forma, nós tenhamos conseguido esclarecer alguns pontos que envolvem o uso do medicamento, a orientação do Ministério da Saúde sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Sempre travo na hora de falar esse nome. Mas eu espero que tenha sido bem proveitosa a live. A doutora Giovânia, bastante competente. Muito obrigada pelo convite. Eu aprendi muito mais com você aqui, né? Mudei minha opinião em alguns pontos, que eu estava assim, meio resistente também, mas você me aclarou, de certa forma, também sobre o uso da medicação e seus efeitos. Deu para compreender. Te agradeço demais, Giovânia. 30 segundos. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição, né? Qualquer outra necessidade de orientação, a gente vem e a gente conversa. Sigam a Giovânia, o Instagram dela é cheio de vídeos. Ela dá muitas aulas para gente que é leigo com relação
a essa doença que é nova. Eu convidei ela por conta dos vídeos que ela posta. É muito interessante. Sigam ela, entre no Instagram dela, lá vocês vão encontrar muitas respostas. Tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite.